E hoje nós vamos falar de atendimento online focado nos recursos terapêuticos para crianças e adolescentes. Dani, depois que a gente falou dos combos, o povo tá enlouquecido. Tá. É interessante ver como as pessoas elas estão realmente, né, usando o atendimento online como alternativa, e é necessário, pelo que a gente está vivendo, mas também buscando recursos para favorecer esse processo, né, para ter um atendimento de qualidade, para conseguir manter elementos importantes do processo terapêutico. Não E é, o foco também, né? Para manter o foco no processo terapêutico. Exatamente. Então, para não se perder, não ficar um oba-oba. Isso. Então, as pessoas elas estão muito interessadas, isso é muito legal, né, de ver que elas estão querendo realmente manter um padrão de qualidade dos atendimentos, e lógico que os recursos eles ajudam, né? Eu acredito que essa preocupação é muito isso mesmo, né, Lu? Primeiro porque, assim, a gente não foi ensinado a atender online, né? Embora o CRP e o CFP já tenham liberado essa forma de atendimento há muito tempo, pouquíssimas pessoas se arriscavam a fazer esse tipo de atendimento. Com criança e adolescente, principalmente com criança, isso era impensável, né? Porque a gente só tem uma ideia de que atendimento com criança funciona presencialmente, tete a tete. Algumas abordagens ainda traz isso muito mais, com mais intensidade, com muito mais força, né? Dessa necessidade de ser presencial, de estar ali, enfim. E agora, na verdade, o que a gente precisa pensar, eu acho que a gente precisa pensar em relação às abordagens, é que quando as abordagens foram criadas, né, foram pensadas, foram elaboradas, elas estavam em um outro momento histórico-cultural, né? As abordagens não foram criadas agora, no mundo eletrônico, na tecnologia. Tem 15 anos que existe a internet, né? As abordagens são muito mais antigas. Então, beleza que a gente precisa seguir um roteiro teórico e técnico, óbvio, né? A gente estudou para isso e é importante que a gente tenha isso como fundamentação. Mas a gente não pode se fechar só nisso, porque o mundo dá voltas, as coisas mudam, né? As coisas evoluem. E aí, Freud ia falar o quê? Do atendimento online. Não, ia ser fantástico, né? Ele deve estar se revirando no turno. Se revirando, com certeza. Na verdade, Dani, o que é bem interessante é que a gente precisa entender que o atendimento online, ele exige sim, né, uma certa padronização de algumas coisas, das próprias técnicas, exige uma adaptação de alguns recursos, então precisa de um olhar diferente do que a gente está habituado no consultório normal. A gente já tem há algum tempo essa liberação, né, do CRP, ele já proporciona isso para alguns profissionais, então claro que existe todo um protocolo por trás disso, você precisa ter um cadastro, precisa seguir algumas normatizações, que é muito importante, tá? Porque o atendimento online, ele dá margem para alguns processos que são mais delicados quando a gente pensa em ética, então a gente tem que ter cuidados, né, éticos, técnicos, de sigilo, de guarda de material, um monte de coisa que a gente precisa ter atenção. Mas na verdade, também a questão... são os mesmos, né, Lu? Os mesmos do presencial. Os mesmos cuidados que a gente precisa ter no presencial, a gente precisa ter no online. A gente só não pode esquecer de ter no online. Isso, é porque a questão é que o online, ele dá uma abertura para que a gente seja talvez um pouco mais flexível ou esteja mais vulnerável, entende? Então, isso precisa ser mantido com um certo rigor. E quando a gente faz o cadastro na plataforma, a gente atende alguns critérios que são importantes para ter, inclusive, essa liberação de uso, né, das plataformas. E aprende também, né? Aprende, faz as leituras. Quando você faz o cadastro... Tem pessoas que acham que podem atender online de qualquer jeito, é só ligar, usar qualquer tipo de plataforma, ou que não precisam, por exemplo, ter algum tipo de cuidado com o computador que usa, ou com o celular que usa, que não precisa ter um antivírus, né? Você tem que ter um pacote que cuide dessas informações. Então tem são critérios que são importantes e que não dá para você abrir mão. Né? E existe também não só a regulamentação, mas também existe, o conselho ele bate muito em cima disso, né? Ele é muito criterioso em relação a isso, então a gente tem que ter cuidado sim. Mas a questão, Dani, que eu acho que é importante é que não é só, claro que essa parte ética é fundamental, né? O preparo ético, a gente saber o que é que precisa, qual é a diferença do atendimento online, o que é que a gente precisa em relação a esse atendimento, mas também em relação à qualidade do serviço.
Sim. Porque não é a mesma coisa de você ter alguém de um outro lado, né? Principalmente criança, que se dispersa com facilidade, que é mais difícil da gente conseguir esse controle ou manejo do espaço de uma forma mais controlada. Então, assim, a gente precisa ter uma atenção e a gente precisa disponibilizar de alguns instrumentos, sim, para facilitar esse processo. Então, a gente tem que pensar em otimizar os serviços e contar, sim, com a qualidade técnica. É muito mais fácil você atender adulto, né? Eu que atendo adulto também te digo isso, que é fantástico, é muito mais fácil, é tranquilo. Você até trabalha com recursos, mas você manda o recurso depois, você manda antes. Você tem alternativas que são muito mais tranquilas e fáceis. Com criança, Ave Maria. Olha. Você tem que realmente cuidar. Eu achei... Tá. Eu não avaliei pelo mais fácil, pelo mais difícil, tá? E a gente faz uma comparação fácil quem atende criança, porque quem está atendendo criança está atendendo os pais. Mesmo que não atenda o adulto, tecnicamente falando, individual, mas atende os pais. E é uma outra forma de atendimento, né? Com os pais você conversa, você ouve, você fala, você orienta, e é por aí. E com a criança, não. Mas, embora eu não avaliei o mais fácil e o mais difícil. Eu avaliei o mais interessante. E eu gostei mais de atender a criança. E sabe o que foi uma coisa que me surpreendeu no atendimento com criança online? Que algumas crianças que eu atendia presencialmente, na verdade eu só estou atendendo por enquanto crianças que eu já atendia, tá? O que já facilita um bocado, porque você já tem um vínculo formado, que é importantíssimo, né? Você já tem uma intimidade com a criança, então a criança já te conhece, você já conhece a criança, né? Ela só está adaptando à ferramenta de acesso. Né? Mas é você ali, é a criança ali, a mesma criança é o mesmo terapeuta, né? Mas o que eu achei interessante? Algumas crianças que eu atendi presencialmente, elas iam muito mais pro lúdico e pro recurso, tá? Como expressão de falar o que pensava, de mostrar o que estava sentindo, enfim, do que a fala verbal. E agora, com o atendimento online, essas crianças estão preferencialmente querendo falar. Entende? Inclusive, tem uma especial. Sério, tem uma especial que ela foi para o atendimento no lugar separado para ela. Não foi no quarto dela, porque ela tem uma irmã que divide o quarto. Então, a mãe achou melhor ver um outro lugar da casa. A casa dela, por sorte, a casa dela é grande, tem vários espaços. E a mãe encontrou um espaço que ela ia ter privacidade e ia poder garantir o sigilo dela, né? E aí ela vai para esse espaço, ela foi sem absolutamente nada. Nenhum brinquedo, não levou um caderno, não levou nada. E eu, inclusive, tinha colocado isso para a mãe no meu enquadro terapêutico, que seria legal, se ela quisesse, entende? Eu sempre coloco para a criança escolher. E ela não levou nada. E ela, presencialmente, uma criança... que ela chega, ela já quer ir para o recurso, ela já quer ir ou jogo, ou recurso específico, ou brinquedo. E ela pede isso, sabe? E ela veio falar para mim, ela veio com a fala. Teve uma hora que ela colocou o celular no lugar, posicionou, que ela queria mostrar que tinha um balanço, que ela faz um monte de acrobacia em casa, e ela queria me mostrar ela fazendo. Foi o único momento que ela utilizou literalmente um recurso dela, né? E tanto que quando eu fui avaliar qual recurso eu poderia usar com ela, desses que a gente criou, eu privilegiei um recurso que utilizava mais a fala, porque ela estava afim. Ai, que ótimo. Entendeu? E não foi só com ela, com outras crianças aconteceram a mesma coisa parecida, assim. Eles estão falando mais, né? Então isso é massa. Sinal que a criança fala. E outra, não estavam falando por falar. Falando sobre suas demandas, sobre suas questões. Inclusive tem uma criança que eu já disse que eu só quero atender ela online agora. Já abortei o presencial. Muito mais terapêutico, muito mais. Que interessante. Eu acabei avaliando mais por aí, né? Do que o fácil ou o difícil. Eu acho que o mais difícil dessa situação toda é a gente sair da zona de conforto. É o susto que todo mundo levou de ter que, de uma hora para outra, de um dia para a noite, saber fazer, né? Saber qual recurso usar, como usar, saber quais eram... Essa parte mais fácil, essa parte de ética mesmo, que você falou, do CRP, que você, antes de atender, precisa fazer o cadastro. Inclusive, quem não tem o cadastro, o CRP liberou, né? De você só fazer o cadastro nesse período e atender, mesmo enquanto eles estão avaliando para aprovar ou não. Mas demora um pouquinho. Só nessa coisa de fazer... Só nessa coisa de fazer o cadastro,
Você já tem uma aula do CRP. Exatamente. De tudo o que é importante previamente, condicionalmente, para você atender online. Então, por aí, essa parte aí já tá massa. Mas, teoricamente, não era nem pra gente estar fazendo postagem sobre isso. Porque, teoricamente, todo psicólogo que atende criança e adolescente online já deveria saber. Já deveria ter lido a Resolução 11 de 2018, já deveria ter feito cadastro na PSI, enfim, né? A gente posta porque tem gente que ainda não sabe como é isso, que tem medo, acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Que, enfim, tem de várias situações. Né? E, na verdade, Dani, tem muita gente que nunca quis atender online ou nunca achou que precisaria atender online. Então, foi uma situação que meio que obrigou a gente a buscar essas alternativas. Pra gente se manter mesmo, né? Se manter não só em relação à manutenção dos atendimentos, que isso é fundamental, porque as pessoas elas precisam dos atendimentos, mas até para o profissional financeiramente mesmo, manter a estrutura de trabalho, não é? Para conseguir suprir as demandas dele e financeiras também. Então, é uma necessidade, não é uma opção. Né? E as pessoas que tinham resistência, né, por ser um recurso novo, por não ter tido preparo para isso, elas estão precisando se reinventar. E eu tô vendo aqui que algumas pessoas que entraram, pelo nome, gente, minha memória é muito ruim, mas foi tanto boleto que eu tô reconhecendo alguns nomes. Então eu tô vendo que tem algumas pessoas aqui que compraram nossos recursos. Compraram os kits, então assim, os combos. Então, tá muito legal. Eu queria muito saber dessas pessoas, se elas estão usando e como é que tá sendo. Então, quem comprou, que tá aqui na live, tá? Fala aí. Fala pra gente como é que tá sendo o uso, se funcionou, como é que vocês estão adaptando. Né? Teve uma pessoa que comprou o de adolescente e falou, eu vou adaptar algumas coisas pra minha região. Eu achei massa, ainda disse a ela, se você quiser ajuda, a gente pode estar, né, te ajudando nisso, orientando. A gente trocou algumas coisas, bateu um papo. Legal também é isso. Muita gente que tá vindo comprar os recursos, está vindo conversar sobre algumas coisas, né? Tive alguns pedidos, uma pessoa mesmo estava me pedindo orientação em relação ao grupo de orientação para pais online. Eu achei massa, fiquei trocando figurinha. Então tá bem legal essa troca. A gente tá montando uma rede muito massa, conseguindo ajudar muita gente, né? E também sendo ajudada, porque a gente aprende muito nessas trocas com vocês. Muito. E eu queria muito saber da galera se a galera tá gostando, como é que tá. Eu tenho recebido ótimos feedbacks, né? Eu também. Tem falado comigo, tem adorado os recursos. O pessoal que me segue nas redes sociais também tá falando, Dani, que recursos maravilhosos. Que massa, Teve gente que abriu na hora que recebeu os arquivos e na hora que abriu falou assim, nem vi tudo ainda, mas já adorei o que eu vi. Que massa, que massa. Tem gente perguntando se ainda dá tempo de comprar. A gente está vendendo esses recursos, gente, por tempo indeterminado, igual a quarentena. Então é só falar com a gente que tá lá o recurso disponível para a gente passar para vocês. Tá? Exato. Ó, a Isaura dando oi. Isaura comprou. Conta para mim, Isaura, se você já usou, se teve a oportunidade, como é que foi, tá? E uma outra coisa, a gente vai estar lançando os outros combos. Né? A gente vai estar... Nessa semana eu acredito que a gente já consiga lançar os outros, né, Dani? Eu tenho dado esse feedback pra galera, que essa semana a gente já vai estar apresentando, muita gente perguntando sobre alguns combos específicos, então fica ligada pra gente poder estar divulgando. E é legal a gente também dizer que esses recursos que a gente está vendendo, esses combos, que são específicos para o atendimento online, também podem ser utilizados no atendimento presencial, quando a gente voltar a atender presencialmente. A gente fez uma adaptação para eles serem utilizados no online, né? A gente tem, alguns, inclusive, foram criados especialmente para esse momento online. Teve um que eu criei, inclusive, que eu tinha utilizado com o paciente, utilizei com o paciente, aí coloquei no combo. Que foi super legal, deu super certo. Foi bem. E imaginei assim, gente, por exemplo, quando você compra um recurso, por exemplo, um recurso desses que a gente usa comercialmente, essas cartinhas, esses cards, né? De complete a frase, de te deu algum desafio. O que é que acontece? Nem tudo que tem aqui faz sentido para mim, enquanto psicóloga. Nem tudo que está aqui faz sentido para o meu paciente, para o caso que eu vou atender. Então, o que é que eu faço? Eu seleciono, eu adequo, eu faço uma adaptação. Recurso é assim, tá? Então, se por acaso um desses nossos recursos, alguma coisa não fizer sentido para adequem, né? Como a menina falou que fez, adequem às suas realidades, adequem ao seu paciente. Outra coisa que eu queria dizer, teve uma menina que me falou hoje, conversou comigo hoje, me pediu dicas de recursos para utilizar
para formar vínculo com a criança, vai ser o segundo atendimento dela com a criança. Ela começou a atender presencialmente, agora ela vai dar continuidade online. E aí ela queria saber de recurso específico para formar vínculo. E o que foi que aí ela quis me falar o caso todo do paciente. Eu falei, calma, respira. Caso todo do paciente já é outro serviço, amiga. É supervisão, entende? Não dá pra gente fazer supervisão por direct, minha gente. Primeiro, porque a gente vai estar sendo irresponsável, negligente. Segundo, que esse é um serviço que a gente presta, tem um valor esse serviço, não é assim, né? O que a gente pode oferecer gratuitamente está aqui gratuitamente, tá? O restante são serviços que a gente está vivendo isso de outra forma. Mas o que eu achei interessante foi o seguinte, a gente não existe um recurso específico para momento específico, tá? Existe um recurso que pode fazer sentido pela sua leitura, pela leitura da avaliação que você está fazendo do seu paciente, do planejamento que você criou para avaliar seu paciente, né, Lu? E aí a gente bate de novo na história da avaliação, né? Se eu faço a entrevista inicial com os pais, se eu sei quais são as queixas que essa criança me traz, e ela já queria me falar todas as queixas, inclusive ela chegou a dizer algumas, e eu penso num recurso para criar vínculo, para fortalecer vínculo com essa criança, esse recurso, primeiramente, tem que fazer sentido para a criança. Senão, eu não formo vínculo com essa criança. Né? Exatamente. Então, se é uma criança, por exemplo, que não sabe ler, ou não gosta de ler, ou tem uma dificuldade com a leitura, e eu utilizar um recurso que ela precise ler, eu vou formar tudo com ela, menos vínculo. Né? Então, não depende só do conteúdo do recurso que a gente utiliza. Né? Depende do tipo de recurso, de quais estratégias eu vou utilizar com aquele recurso, se vai fazer sentido, se tem a ver com aquele perfil daquela criança, com aquela idade daquela criança. Então, recurso é isso, minha gente, tá? Não tem uma coisa pronta, não é uma receita de remédio, né? Recurso é para que a gente amplie as nossas possibilidades. Na verdade, uma referência. Eu sempre digo assim, ó, Dani, o mais importante é que você entenda o objetivo daquele material, né? Porque é um material preparado com uma finalidade, com um objetivo. Sim, lógico eu falei que isso também. Pode ser adaptado, né? Mas entenda primeiro qual é o sentido daquilo ali. Porque é dentro daquilo que você vai conseguir fazer qualquer adaptação necessária para o seu uso e para um bom uso. E claro que a gente precisa treinar. Gente, quando a gente tem qualquer material em mãos, antes da gente aplicar com o nosso paciente, a gente precisa de uma cobaia para aplicar com alguém, para a gente perceber como é a aplicação, como é a gente aplicando, tá? O que é mais importante, o que a gente sem querer deixa passar, o que as pessoas o que mais chama a atenção das pessoas na aplicação do recurso. Então é importante que a gente treine, não é uma coisa simples, não é um brinquedo ou uma brincadeira, uma dinâmica que eu vou jogar para o paciente e simplesmente esperar ele responder. Não é assim. Então precisa de uma responsabilidade no uso também. Tá? Sim. Dani, tem um monte de pergunta aqui. Eu tentei ler aqui, você me embolei tudo. Vamos lá. Tem um aqui que eu achei interessante. Vocês acham que estudantes de psicologia já devem começar a investir nesses combos, meninas? Na verdade, assim, o que acontece? Tem estudantes que eles já começam atendimentos, tanto em estágio, né, estágio supervisionado, estágio de observação, eles já começam atendimento, e alguns já estão se direcionando para áreas específicas, e a área clínica pode ser uma delas, tá? O estudante que quiser conhecer esses instrumentos e ter esses instrumentos para poder trabalhar com eles, né, dessa forma, né, aprendendo ou treinando em estágios ou em ambientes em que ele consiga fazer uma aplicação supervisionada, vale muito a pena. Uma outra questão é que você pode usar esses recursos para uso que não seja com a finalidade terapêutica. Tá? Você pode usar esses recursos para estimulação de crianças que você conhece, a depender, claro, do que você precisa, da demanda que você tenha em relação ao uso. Então, com irmão, com parentes, não tem problema algum, porque não são materiais que precisam ser usados por psicólogos. Então, não é existe exclusivo. Por profissional. Né? Não só psicólogo, por profissional. Então, não existe essa determinação de que você precisa ser profissional para adquirir o material. Tá? Agora, lógico que você não vai adquirir o material que não vai lhe servir. Então, se eu não tenho interesse de trabalhar com esse público, com criança, eu não vou adquirir um recurso para trabalhar com criança, tá? E é importante, sim, que se for dentro de um contexto de trabalho técnico, seja, né, de estágio ou qualquer coisa, que seja supervisionado, ok? Isso aí. Teve uma psicóloga que perguntou aqui, o que vem nesses combos?
Tá, vem os recursos, né? Vem os recursos. Eu vou responder e qualquer coisa você complementa. Tá. Vem os recursos que a gente criou. São 2 combos inicialmente agora, que a gente criou especificamente para atendimento online, com esse viés, né? Que é o combo 1 para crianças, para utilizar com crianças. A gente pensou de 4 até, dependendo da criança de 4, né? Porque eu tenho criança de 4 que parece que tem 11. Depende muito da criança também. Exato. Mas pensando na criança de 4 até 12 anos de idade, 13 anos. E o recurso para adolescente, que a gente criou também, o combo para adolescente, que a gente pensou a partir dos 14. E aí também, dependendo do adolescente, pode já utilizar com 13, a partir, tá? E aí até com adulto você consegue usar. Lembrando que esses combos, esses recursos que vêm nesses combos, são assim, ó, cada combo são 5 recursos, tá? Então, 5 recursos de criança, 5 recursos de adolescente. Perguntaram também quanto custa. O valor do combo é R$ 27,90. Cada combo. Então, se você quer um, R$ 27,90. Se você quer os 2, R$ 55,80. Eu já sei de qual esse valor. Já sei de qual. Lembrando que esses recursos podem ser adaptados também para a gente usar com os pais. No atendimento com os pais, né? Para não ficar só aquela coisa, às vezes eu tô percebendo que tem alguns pais super sem graça, sem jeito de estar no online. Muito mais que as crianças, inclusive. Eu tô vendo adulto muito mais resistente do que criança para fazer atendimento online. Né? E aí a gente pode usar algum recurso também para fazer com os pais, né? Um quebra-gelo, com outros objetivos, inclusive, não com o objetivo de estar lá para a criança. Né? Isso, Dani. E é interessante também que nesse combo de criança a gente tem um recurso específico para a família. Tá? Que é aquele das cartinhas, que é o seu recurso. Verdade. Que é o das cartinhas, que você mostra e aquele recurso é fantástico. Ô, meu xodó, aquele recurso não era pra ter botado aí não, era só pra mim. Então, assim, é um recurso que você envia o material. Então, tem, na verdade, no combo infantil, você tem 2 em que você tem material para enviar para a família, né? Para a família, ou para a família imprimir para usar com a criança, ou então para você trabalhar com eles, com esse material. E no de adolescente a gente tem um que também envia, tá? E no de criança a gente tem esse para trabalhar com família, que é bem legal. Bem legal. Que a gente mostra as cartinhas e aí faz perguntas específicas e depois a gente vai comparar as perguntas da mãe e do pai e fazer uma avaliação disso, né? É fantástico esse recurso. Eu virei fã dele. Velho, dá pra fazer um estudo de caso fantástico. Dá. Só Sai com a esse coisa. recurso. Sai a coisa. Tem aqui, 2 perguntas aqui. Era ela que eu ia ler. É de Camila. Tá. Quais recursos você tem usado no atendimento online? Eu tenho usado bastante os que a gente está desenvolvendo, até para poder a gente ver como é o uso desse recurso nessa modalidade online, para a gente testar e tudo mais. Tem funcionado muito bem, tem dado super certo. Comigo também. Isso. Eu tenho trabalhado também muito, eu tenho trabalhado mais com orientação, né? Então, nessas 2 primeiras semanas que a gente tem de atendimento, eu tenho feito um trabalho muito com a família. Então, nesse caso, tenho trabalhado não só com recursos para a família, mas também muito com a questão do verbal, né? Usado muito verbal. E todos são pacientes também que eu já atendo. Então, eu não estou com pacientes novos. Todos os meus pacientes que estavam agendados para a primeira consulta, eu remarquei, né? Eu sinalizei que eu vou estar entrando em contato para fazer a remarcação, o reagendamento, quando acabar a quarentena, porque, na verdade, é uma questão pessoal, né? Eu entendo que esse primeiro momento eu preciso desse contato. Menina, eu tô com a resistênciazinha também de começar atendimento online com criança. Eu acho que a gente vai quebrar isso. Eu tive uma solicitação hoje de uma mãe do interior. Tem algumas mães do interior que ficam querendo, já me paquerando para vir para cá, fazer o filho fazer terapia comigo. E agora que tem a coisa da oportunidade de fazer online, elas estão querendo começar online, entende? E aí eu tô meio, ai meu Deus, eu vou perder as minhas crianças presenciais. Como é isso? Dá um medinho, não dá não? Dá, eu acho que a gente vai ter que trabalhar isso. Inclusive, vamos para as nossas terapias trabalhar esse processo. Porque vai ser necessário que a gente, até pela demanda mesmo, né? A demanda está muito crescente e a gente vai precisar, sim, começar fazer os primeiros atendimentos online. Lógico que a nossa forma de trabalhar, e aí eu acho que é muito parecida nesse aspecto, parte de uma avaliação. Então, a gente vai ter que fazer a adaptação da avaliação. Eu acho isso massa, Dani, porque na nossa capacitação de avaliação, a gente pode, inclusive, falar sobre isso, sobre como adaptar a avaliação para o online. Né? Deixa eu te dizer, eu estava fazendo uma avaliação de uma criança, faltou uma sessão para terminar a avaliação. E aí eu fiz uma sessão online. Mulher, eu fiquei apaixonada.
Tá vendo? Que eu consegui, nessa única sessão, avaliar mais do que eu consegui lá na sala com ela, as outras sessões presenciais. Olha para isso. Que maluco assim, isso. Na avaliação a gente vai ter que ter muito mais cuidado, porque a gente está avaliando e o ambiente ecológico, o ambiente familiar, ele pode ter uma interferência muito significativa. Não só o ambiente, mas também a família. Então a gente vai precisar ter alguns cuidados a mais. Eu acho bem legal isso para a gente trazer para nossa capacitação. Tem gente aí que eu já vi que falou até com a gente da capacitação. Então a gente pode pensar em adaptar algumas coisas da avaliação também. Sim. Mas a gente vai precisar trabalhar essas resistências nossas, técnicas, profissionais, pra gente começar, porque pessoais, exato. Porque provavelmente vai ser uma necessidade nossa mesmo, de ajuste para o trabalho. Tá? E além disso, Lu, Lu e todo mundo que está aí assistindo a gente, além desses recursos que a gente tem, que a gente criou, que a gente está adaptando, eu acho que é muito importante a gente aproveitar os atendimentos online para utilizar os recursos das próprias crianças. Aquele brinquedo que a criança sempre dizia que queria levar na sessão pra gente ver e nunca levou, né? Isso. Ela mostrar o que elas fazem dentro de casa. Essa menina mesmo que me mostrou fazendo lá tudo que ela... Eu, inclusive, fiquei bem assustada com a capacidade que ela tinha de fazer aquilo. Uma criança com demanda de baixa autoestima. Uma criança que fez malabarismo no balanço, entende? E fez questão de me mostrar, então, óbvio que esses recursos que estão dentro da casa da criança, disponíveis para a criança, tem tudo a ver. Eu li um livro, né, que a gente também pode usar os mesmos recursos que a gente usa na nossa sala. Por exemplo, deixa eu mostrar, e o livro não está aqui agora, mas recursos que a gente usa na nossa sala, fantoche, né? Eu usei o Divertidamente na primeira sessão com algumas crianças, todos juntos, perguntando qual o sentimento que elas estavam tendo nessa quarentena, qual era o mais forte, né? Algumas ficaram super felizes comigo porque eu trouxe aqui para casa essas coisas, né? E aí ficavam, mas você trouxe mais o quê? Mas você trouxe tal coisa, né? E tal livro você trouxe? Então foi muito legal. Teve um livro que eu utilizei, que foi bem legal também, e o livro diz assim, coisas para você fazer antes de crescer. Inclusive, eu criei um dos recursos que está no combo, inspirada nesse livro, né? E aí, a paciente que eu estava atendendo, tudo que aparecia no livro que eu perguntava se ela já tinha feito, quando ela começou a perceber que tinha algumas coisas que ela não tinha feito, ela fez, espera ainda que eu vou pegar um negócio. E aí ela saiu correndo, pegou um caderno, pegou um lápis. Aí eu fiz, você vai desenhar? Aí ela falou, não, eu vou anotar as coisas que eu não fiz para fazer. Menina, quase eu chorei. Que interessante, né? Interessante. Dani, eu acho interessante também a gente falar da participação da família no atendimento online. Porque tem muita gente que tem dúvida, né? Principalmente para as crianças pequenininhas que ainda dependem, que não conseguem manejar um aparelho sozinho. Claro que hoje em dia os meninos já nascem com o telefone celular, né? Mas tem crianças que elas têm dificuldade no manejo para a consulta, para a sessão. Sim, sim. Então é interessante sim que a gente pense que em alguns contatos, em alguns momentos, e a depender do perfil ou da demanda que a gente está trabalhando, os pais eles podem participar da sessão, desde que isso faça parte do plano terapêutico. Porque, gente... Deixa eu sinalizar uma coisa para vocês. Atendimento online também tem plano terapêutico, tá? Não é atendimento de improviso, não. Não é aquela coisa de vamos jogar para online e fazer pelo celular. Não é assim. Tem que ter um plano terapêutico e tem que ter adaptação se você não está acostumado a fazer. Então, se eu tenho um plano terapêutico para o consultório e eu vou atender online, eu preciso adaptar o meu plano terapêutico para o atendimento online. O que é isso? É pensar em todas as possibilidades de imprevisto, inclusive de internet cair, do sinal não tá legal, do som não tá legal, de você usar algum tipo de aplicativo que travou e agora, o que é que eu tenho de opção de plano B, de plano C, de plano Z, tá? Então, tudo isso tem que entrar no plano terapêutico. Não é só a forma como se faz, mas também em relação à sessão. E a participação da família é necessário, não é? A família precisa intermediar pela questão mesmo do uso, né, do aparelho na sessão. A família precisa arrumar, então hoje o que é que eu faço? Com os meus atendimentos, a família arruma o celular, então a gente, né, a família entra, dá um ok, a gente conversa rapidinho ali, depois a família sai para fazer o atendimento para a criança, porque as demandas que eu tenho direcionado para o online tem comportado isso, né? Mas cada caso precisa ser estudado e precisa de um plano terapêutico de atendimento.
Então, se você vai fazer um atendimento online e a criança, ela precisa da intervenção do adulto, esse adulto ele tem que ser usado nesse espaço de uma forma eficaz, respeitando tudo que precisa ser respeitado em relação a sigilo, a ética, cuidado com o que fala, cuidado com o que aborda, como você vai colocar esse adulto para participar da sessão, como é que ele vai interferir na dinâmica da sessão. Então, tudo isso tem que ser ou conversado antes com o adulto, tá? Ou bem planejado para que possa ser passado na sessão, para que possa ser direcionado na sessão de uma forma muito produtiva, certo? Na verdade, a gente pode fazer um contrato terapêutico, né? Ou uma adaptação do contrato que já foi feito. Isso, né? Você coloca o que é que tem de novo. Eu tô mandando para os meus pacientes um enquadre terapêutico. Né? Eu estou chamando assim, enquadre terapêutico. Então, ele tem todos os pontos que são importantes do pai e da mãe estarem organizando, de pensar na internet, de pensar no qual é o aparelho que vai utilizar, de pensar em qual espaço que a criança vai estar podendo estar comigo, de pensar do pai ou da mãe ou algum responsável ligar o celular para a criança, deixar tudo ok, dar tchau. E na hora que acabar, eu sempre digo, na hora que acabar, a criança te chama, você vem e desliga. Não é a criança que desliga. Exatamente. É o adulto que desliga, né? Mas aí eu combino com a criança. Quando é a criança muito pequena, que não tem condição de fazer isso, Lu, o que é que eu estou priorizando fazer? Qual foi a minha ideia? Fazer sessões compartilhadas. Que já eram sessões que eu fazia no presencial, né? Exatamente. E aí eu estou fazendo no online. Aí a sessão compartilhada tem os pormenores da sessão compartilhada. Também não pode ser de qualquer jeito. Inclusive está nas minhas postagens da semana a sessão compartilhada online. Como é que faz? Você faz sessão compartilhada, Lu? Você já fez alguma? Eu fazia online? Tanto no consultório. Não, online ainda não fiz. Online ainda não fiz. Fiz só de orientação, mas né, pedi para separar a sessão. Fiz primeiro com os pais, depois com a criança. E em algum momento eu fiz com a criança participando, mas só de orientação, não era intervenção técnica. O que é que acontece? Faço muita sessão compartilhada no consultório. Faço demais. Uso muito como recurso terapêutico. Né? E funciona bastante. Adaptar isso para online, a gente só precisa ter cuidado com as questões mesmo do ambiente, né? Porque a gente tem um pouco menos de controle com essas interferências do ambiente. Então isso é preciso que a gente fique bem atento. Agora, Lu, qual é a facilidade da gente já estar atendendo os pacientes que a gente já atendia? Pelo menos assim, no meu caso. Quando você faz um atendimento com o seu paciente e que você reforça no contrato terapêutico e que você tem uma relação com os pais, com a família, de um vínculo bem estruturado. E vínculo bem estruturado não é só confiança, mas é principalmente passar as informações adequadas aos pais, o que eles podem e o que eles não podem, qual é o limite de cada um. Eles estão todos, para mim, não estou tendo dificuldade com nenhum, eles estão levando isso para o ambiente online igual. Então, eles estão tendo os mesmos cuidados que tinham lá. Inclusive, no presencial, eu também me colocava, às vezes, me via em situações onde os pais também não respeitavam essa questão da privacidade. Já abri a porta uma vez, uma mãe com o ouvido na porta escutando a conversa. Né? Quase ela caiu na porta. Uma criança de 4 anos de idade. Não era nem de um adolescente o atendimento. Então, e isso vai muito do paciente, da família que você está atendendo, da relação que você tem com essa família, de vínculo. Isso tudo facilita, né? Então, assim, o que eu sempre digo é, gente, o atendimento é o mesmo. O que muda é a ferramenta de acesso a um ao outro, né? A ferramenta de acesso à relação terapêutica. Mas atender criança é atender criança. As regras são as mesmas. A forma que eu tenho que pensar terapeuticamente é a mesma. O manejo é o mesmo. O que eu vou fazer é adaptar as circunstâncias, alguma coisa ali, outra ali. Mas eu preciso fazer intervenção com tudo que a criança traz para me mostrar, tudo que ela fala, com o recurso que eu utilizo, eu tenho que intervir terapeuticamente. Não posso deixar de fazer isso. É um atendimento normal. Inclusive, é o mesmo valor do atendimento normal. Mesmo valor de ser valoroso, porque funciona do mesmo jeito, é terapêutico da mesma forma, contanto que você faça corretamente. Exatamente. Né? Que você seja terapêutico, que você seja profissional, né? Então não adianta, eu não sei atender criança direito, eu enrolava, eu ainda estava aprendendo, e eu vou para online, eu vou fazer bobagem no online também. Exatamente. Ainda vou fazer mais, porque eu vou estar inseguro, nunca usei essa ferramenta, então eu não aconselho todos os psicólogos atenderem online, tá? Eu aconselho você a atender online se você se sente seguro o suficiente para isso, se você sabe como fazer, se você já sabe de fato atender,
os pacientes que você atende, né? E, gente, hoje, mais do que nunca, é essencial supervisão. É essencial supervisão, né? Porque a gente está aprendendo juntos a atender online. Não tem aula para atender online. Ninguém tinha material de atendimento online. Não sei assim, o atendimento mais geral, principalmente de adulto. Estou falando de criança mesmo, né? De criança e adolescente. Não tem. A gente está aprendendo todo mundo junto. Está todo mundo no mesmo barco. Exatamente. Né? O profissional mais experiente, top das galáxias, até o profissional que está começando a atender agora. É o mesmo nível de conhecimento. Quem sai na frente? Quem mais se adequar, quem mais se habilitar, quem estudar de verdade, se aprofundar nisso, né? E que se dedicar ao que precisa, terapia pessoal, supervisão. É quem vai sair na frente. Lorena perguntou aqui, Dani, sobre dicas para recursos. Aliás, antes, deixa eu só mandar um beijo para a Isaura, que respondeu aqui. A gente falou das pessoas que compraram recurso. Ela comprou, disse que as crianças têm aceitado e participado bastante. E que tem funcionado. Massa, Isaura. Aqui eu tô usando, um dos recursos que eu tô usando é esse aqui. Ah, trouxe. Ó, para isso. Oh, meu Deus, encostou um recurso terapêutico agora. Lorena perguntou sobre dica para recursos online e possíveis possibilidades. Se a gente podia sugerir além dos recursos em PDF. Na verdade, por que os recursos em PDF eles funcionam bastante? Porque a gente pode mandar esse recurso para o paciente. Tá? Então, o melhor do recurso em PDF é que a gente pode trabalhar com ele com material. Eu gosto muito de trabalhar com o paciente com algo concreto, com algo de material, né? Então, a gente consegue prender um pouquinho a atenção dele no que a gente quer, principalmente quando fala de criança. Adulto nem tanto. Mas criança, a gente prende a atenção porque a gente tem um elemento, um recurso concreto em que ele vai estar também acompanhando a intervenção de forma concreta, tá? Então eu gosto muito do material em PDF que a gente envia para casa. Além disso, a gente tem materiais que não são enviados, né? Que são roteiros, que são sugestões de dinâmicas que a gente pode usar com os pacientes e que só precisam da adaptação, porque você não vai estar presencialmente com o paciente, né, na sua frente, você vai estar trabalhando com ele fisicamente, então você tem que fazer as adaptações necessárias para a distância, para o online mesmo. Quais são essas adaptações? Então, assim, se tem algo do ambiente que precisa ser ajustado ou modificado, isso tem que ser pensado antes, para você ver como você vai fazer isso, certo? Se você vai usar se a criança ela vai precisar disponibilizar de alguma coisa dela, por exemplo, um desenho. Desenho é um recurso que você pode usar online? Lógico que sim. Você vai dar a consigna para a criança ela vai trabalhar na casa dela com o material que ela tem, certo? E depois disso ela pode te mandar aquilo, tanto por uma foto, enviar pelo WhatsApp, ou ela pode mostrar para você na câmera, né, se for algo que você avalie rapidamente, ou ela pode mandar depois. Então, ou você pode fazer as intervenções a criança acompanhando de casa, né? Você só dizendo para ela o que é que ela precisa, chamando a atenção dela, ou fazendo os direcionamentos, dando as consignas de acordo com o que você vai orientar, certo? Então, assim, os recursos, eles dependem muito do caso. Então, se eu estou trabalhando, por exemplo, ansiedade, eu gosto muito de falar ansiedade, Dani, porque é uma demanda absurda para o consultório. Né? E na maioria dos casos tem a ansiedade. Tem ansiedade, exatamente. Inclusive você precisa trabalhar a ansiedade, né? Eu trabalho muito com pacientes com patologias, né? Com crianças neurotípicas e com crianças com alterações de desenvolvimento, atraso de desenvolvimento. E independente do que a gente vai trabalhar enquanto estimulação para a patologia, a gente muitas vezes precisa trabalhar antes a ansiedade ou paralelo à ansiedade, porque é um elemento que está muito presente, né, por todas as questões que a gente conhece, né, da forma como a gente se estrutura e vive hoje em dia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de crianças com ansiedade, para a gente trabalhar no online, ou crianças com déficit atencional, para a gente trabalhar no online, a gente precisa pensar e planejar bastante a sessão para que a gente consiga que os sintomas ou os sinais ou as características da ansiedade ou da desatenção não interfiram na dinâmica, ou para que a gente consiga ser eficaz na nossa intervenção. Fazer uma intervenção que consiga o resultado que a gente precisa, que seria o quê? Diminuir os índices de ansiedade, ou a manifestação da ansiedade, ou melhorar o foco atencional, o que quer que seja. Então, essas intervenções, elas precisam ser bem pensadas. Então, tudo que você usa no consultório,
pode ser adaptado, claro que depende do que cada um usa, né? Mas eu te diria que a maioria das coisas podem ser adaptadas para o uso online, tá? É verdade. O PDF ajuda por isso, porque às vezes eu preciso da criança com o recurso, da criança com algo fixo, físico, concreto. Então eu mando PDF antes, peço para o pai imprimir. Ou então eu mando, né, pelo WhatsApp, peço para o pai mostrar à criança antes aquilo que eu quero que ela vá construir, alguma coisa do tipo, a depender do tipo de intervenção que eu vou fazer, certo? O que eu gosto de fazer? Termine. O que eu gosto de fazer, Dani? Eu gosto muito de falar, explicar muito bem antes o que é que eu vou fazer. Então, a sessão online, a sessão presencial, eu não tenho, não é uma falta de cuidado, mas aqui faz parte do processo em que eu vá seguindo as etapas de uma forma mais, digamos assim, planejada de acordo com o que eu vou fazendo. Então, sequenciada, tá? No online eu gosto de explicar antes. É uma questão pessoal. Então, o que eu faço? Antes de começar a intervenção, eu já tento trazer para a criança tudo que a gente vai fazer. Por quê? Porque é mais difícil manter a atenção. E às vezes a criança ela se dispersa no meio ou ela perde o foco com mais facilidade. Então, quando eu dou para a criança a orientação e eu explico o que a gente vai fazer dali para frente, eu consigo construir uma linha sequencial na cabecinha dela que vai funcionar um pouco melhor e diminuir esse impacto, né, de eu não estar com ela na minha frente, podendo controlar mais esse contexto. Certo? Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, antes de começar a intervenção em atividade, quando pode ser assim, né? Quando eu não preciso do elemento surpresa, de esperar para a gente dar uma outra orientação. Quando é uma atividade que permite, eu falo antes para a criança tornar um pouco mais, já ter essa sequência na cabeça dela. Certo? Você está aplicando o teste online, Lu? Não. Não tô. Essas 2 semanas de atendimento online, na verdade só foram 2 semanas, né? Que eu comecei. O CRP se posicionou a respeito disso? De aplicação de teste? Não vi nada. Não vi nada. Na verdade, não, mas a gente pode fazer avaliação online, Dan. Sim. Pode. Então agora, a gente pode aplicar. Teoricamente pode aplicar o teste. Teoricamente a gente pode aplicar teste desde que a gente consiga, porque cada teste tem uma necessidade. Tem testes que precisam, né, da resposta do paciente. Então, nesse caso, não dá pra gente fazer a aplicação, mas a gente pode fazer, a gente pode aplicar teste, a gente pode usar recursos de teste de maneira online. A questão é o seguinte, eu já tinha o cadastro do EPSI, mas eu não fazia. Eu só fazia atendimento online de pacientes meus que viajavam ou que por algum motivo não estavam mais aqui, e aí eu precisava usar como recurso, né, pontual. Então, e não fazia com criança. Então, está sendo um desafio para mim também essa adaptação. Eu não aplico teste raramente, né? Então eu nem passei batido nessa formação aí do teste. Alguém perguntou da abordagem. Você vai falar sobre isso, Dani, para a gente passar para outra pergunta? Sobre o quê? A gente tem 15 minutos, viu? Só lembrando assim. Pode passar para outra, pelo amor de Deus. Vocês trabalham com abordagem cognitivo-comportamental. Eu trabalho, Dani não trabalha com abordagem, né? Não, específica não. Eu trabalho com abordagem de forma mais integrativa, mas eu me concentro hoje em dia muito mais na Gestalt, tá? Para vocês ficarem mais tranquilos. O que acontece com a TCC? Por que eu acho que a TCC é uma vantagem? E aí eu vou falar muito abertamente, porque eu também acho que a abordagem é muito mais uma referência para a gente estudar e para a gente se sentir seguro, do que uma ferramenta de trabalho em si. Mas o que eu acho da TCC? Ela dá para a gente uma perspectiva legal para o atendimento online, porque ela trabalha de forma muito programada, planejada. E o atendimento online requer planejamento. Não é como... Claro que eu acho que toda sessão ela precisa de planejamento, mas o online ele requer um maior planejamento. Maior, Exato. E aí, quando você trabalha também com essa estrutura de planejamento, de passar uma atividade, de fazer uma conferência, de fazer registro, o online ele te dá essa perspectiva com mais tranquilidade, porque você tem, inclusive, mais material, mais material para poder direcionar, orientar. Então, eu gosto, mas já trabalhava com a TCC, não foi uma escolha por conta desse momento que a gente está vivendo, não. Lu TCC de carteirinha. Agora, deixa eu dizer uma coisa, você é apaixonada pela TCC. Agora, gente, vocês usam qualquer abordagem, dá para atender online. Qualquer, tá? A gente não está dizendo aqui que só a TCC vai atender, pelo amor de Deus, porque a galera adora fazer as interpretações equivocadas do que a gente fala. Não. Qualquer abordagem, o que importa... Na verdade, não só para atendimento online. Qualquer tipo de atendimento, o que importa é você, terapeuta.
né? Seja bom, atenda com qualidade, com ética e pronto. E conheça o que você está utilizando como abordagem, conheça, né? Exatamente. Entenda, exatamente. Estude sobre aquilo, porque eu vejo muitas vezes muitas pessoas me perguntando várias coisas que a abordagem responde, né? Então dá uma sensação, eu não sou uma pessoa que eu não utilizo abordagem nenhuma, não, entende? Eu estudo, inclusive eu fiz um curso de formação em psicanálise, no atendimento com a criança, né? No atendimento clínico, prático com a criança. Eu estudo sobre as abordagens. Agora mesmo eu estou total estudando a Gestalt. Então, assim, não dá para a gente não saber o que fazer. Ah, porque eu não quero abordagem nenhuma. Não é por aí. Isso não existe. Eu preciso saber o que fazer, né? O que eu acredito é que para atender criança e adolescente, eu não preciso só saber abordagem. Eu preciso saber inúmeras outras coisas sobre a criança e o adolescente. Desenvolvimento da fase de vida deles. Eu preciso estudar um pouco sobre parentalidade, se possível, até mais de um pouco, né? Eu preciso estudar a parte neurológica. A Lu, inclusive, é neuropsicóloga, né, Lu? Então, assim, eu não sou neuropsicóloga, mas eu estudo muito a parte também de neurologia da criança, do que é esperado neurologicamente para aquela fase, para aquela idade, para aquele momento, para alguns traumas que a criança sofre, né? A gente precisa entender um pouco de psicofarmacologia, entender da criança que a gente está atendendo, que está tomando a medicação, quais efeitos essa medicação está trazendo para o comportamento dessa criança, para a emoção dessa criança. Tudo isso a gente precisa aprender, né? Óbvio que a gente não vai virar um médico, ou um psiquiatra, ou um neurologista, mas eu sempre digo, a gente precisa também ter as parcerias com esses profissionais. Para que a gente... O que eu não sei, eu pergunto. E aí eu descubro. E aí eu vou saber como manejar melhor, eu vou saber como intervir melhor. Não apenas utilizando minha abordagem. É isso que eu quero deixar bem claro, tá? Exato. Ó, Isaura perguntou, e a gente falou até um pouquinho disso. Se alguém quiser começar um atendimento online, o que é que a gente acha disso, né? A gente falou um pouquinho, Isaura. Eu acho que a gente já falou sobre isso, só vou repassar rapidamente. A gente só está fazendo, por enquanto, atendimento a pessoas que a gente já atendia, mas vai ser uma necessidade, inclusive nossa, então a gente vai ter que adequar isso, sim. Nosso atendimento começa com uma avaliação, então a gente vai também ter que adequar a avaliação ao processo, né, a essa modalidade, ao online. Mas é possível sim, é viável sim, a gente só precisa estudar ou se preparar tecnicamente, ou os dois, para isso, ok? E precisa do cadastro no CRP. Sem o cadastro, ninguém atende, ninguém começa a atender online, tá? Exatamente. Por favor, não é PC. Olha só. É rápido, é fácil. Natália está dizendo aqui, ó, estou pedindo para que seja disponibilizado para a criança uma pasta para ela guardar o material e me entregar quando retornarmos. Isso é fundamental. Gente, vamos tomar cuidado. E aí a gente precisa conversar isso com os pais, e aí a gente faz adaptação ao nosso contrato, tá? Então, o que a gente tem que conversar com os pais? O espaço em que a criança está, como é que o celular ele vai estar colocado, disponibilizado, né? Em que ele vai estar, quem é que vai ligar, quem é que vai desligar, quem é que vai fazer essa intermediação em relação a preparar o espaço para a criança, tá? O espaço, ele precisa a depender do tipo de atendimento que a gente fizer, a gente precisa ter um espaço reservado, cuidado com o sigilo. A gente também precisa ter cuidado, então não adianta estar em casa com a família inteira, neguinho entrando, não. Tem que ter um espaço reservado para a gente fazer o atendimento também. A gente precisa da evolução. Todos os documentos que a gente usa no consultório, a gente precisa usar também. Se a gente estiver no consultório, eu estou atendendo, eu estou indo para o consultório fazer os atendimentos online, mas tem gente que está fazendo em casa porque não está podendo sair. Então, e porque é recomendado que não saia, né? Eu estou tomando toda uma medida de segurança absurda para ir ao consultório para fazer os atendimentos, mas mesmo assim tem gente que não está tendo essa possibilidade. Então, em casa, o espaço tem que ser reservado, sem que as pessoas escutem a sessão, e precisam ter os documentos, a ficha do paciente, a evolução, né? O que você trabalha no consultório, você tem que ter. E esses materiais também que a criança vai usar em casa, eles precisam estar guardados, né? Armazenados em algum lugar. A responsabilidade é dos pais, inclusive com sigilo, os pais também têm essa responsabilidade em não mexer, em não olhar. E isso tudo é feito por contrato, certo? E aí Ai, Jesus. Maiara está perguntando se mesmo com os pacientes antigos a gente precisa fazer um novo contrato. É isso que a gente está acabando de dizer. A gente precisa colocar essas novas cláusulas nesse contrato, né? E deixar nem claro que a gente tudo. faça uma parte aí anexa com o contrato que já existe, né? A gente pode fazer um anexo
ao contrato, um recontrato, você pode chamar do que você quiser. Mas você precisa mandar para esses pais as novas regras dessa forma de atendimento, que é uma nova forma de atendimento. O atendimento é o mesmo, no sentido de a qualidade é a mesma, o profissional é o mesmo, a gente vai fazer a forma de atender no sentido técnico é o mesmo, porque a gente precisa ser técnico, precisa avaliar, precisa intervir, precisa ser terapêutico, enfim, isso tudo continua o mesmo, né? Mas a ferramenta de acesso à criança é diferente. Então, isso exige outros acertos a serem feitos. E como tem outros acertos a serem feitos, é um novo contrato, porque essa pessoa tem que acordar e tem que constar. A gente precisa da autorização de pelo menos um dos pais, né? Igualzinho ao atendimento presencial. Preciso da autorização de um dos pais. Não posso começar a atender. E aí, mais do que criança, porque ninguém vai atender criança sem pai e a mãe, tá sabendo, muito difícil. Né? Mas pode ser isso mais fácil com adolescente, né? Isso. Porque a gente tem um contato mais com adolescente, mas eu preciso da autorização dos pais também para atender o adolescente online, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados aí, tendo esses cuidados, porque a gente tem uma resistência com o contrato, né? Psicólogo. A gente tem resistência com documento. Papel. A gente tem muita resistência, mas isso, gente, é o que vai dar... Fala o nome aí, Luca, eu me esqueci agora. É o que vai dar consistência para o trabalho da gente. Exatamente. Tá. Segurança, a gente vai evitar muitos problemas posteriores. Que muitos psicólogos me dizem que tem. Né? Por quê? Porque não fez um contrato no início. Exatamente. Porque não deixou tudo muito claro desde o início. Gente, eu coloco no meu regulamenta, a gente deixa tudo muito claro. No contrato, eu coloco comunicação no WhatsApp. Como é que faz? Pois é. Dani, Camila falou sobre estabelecer uma rotina da sessão. Isso é fundamental. Inclusive, gente, deixa eu falar para vocês que estão perguntando sobre recurso. Uma das coisas que a gente pode trabalhar no atendimento online, das primeiras coisas, é rotina. Porque com o movimento que a gente está tendo de isolamento... Não tem? Tem esse recurso? Não, a gente não colocou de rotina, não. Você a gente não colocou ainda, não. Foi. Eu cheguei a falar como orientação. Eu disse para você de orientação. Eu enviei pro grupo. Eu enviei pro grupo do Telegram. Exatamente. Que é um grupo gratuito, viu, gente? Só pra você olha saber. Só, gente. Rotina é uma das coisas, uma das primeiras coisas que a gente pode trabalhar no atendimento online. Porque assim, ó, com esse momento que a gente está vivendo, a gente vai ter algumas demandas que vão ser bem específicas para serem trabalhadas mesmo. Rotina é uma delas, porque mudou a rotina de todo mundo. Então, como é que a gente trabalha a rotina online? A gente primeiro faz uma sessão com os pais para a gente conversar sobre as mudanças da rotina. Depois a gente pode construir com a família um quadro de rotina para a quarentena, para esse momento de isolamento social. A gente pode acompanhar isso nas sessões, ver como é que estão sendo as adaptações, quais as dificuldades da criança. E dentro disso a gente trabalha ansiedade, a gente trabalha limitações, dificuldade de contato, como a criança está lidando com isso. Então, um recurso fantástico, fundamental para a gente trabalhar nesse momento é o quadro de rotina com as crianças, adaptando para esse momento de isolamento. Tá? Então, e não só trabalhar a rotina da casa, mas as sessões também precisam seguir uma rotina. O que eu sinalizo para as pessoas que estão me procurando e para os psicólogos que fazem supervisão comigo é: deixe sempre um tempo entre uma sessão e outra, um pouco maior, porque né, o ideal era que a gente deixasse entre 10 e 15 minutos, mas para o online, deixe um tempo maior para você ajustar essa rotina e isso não contar como sessão. Né? Porque às vezes no online a gente demora um pouquinho mais para começar a sessão em si, por conta desses ajustes do ambiente, da pessoa que está ali, que vai sair. Do recurso, da internet. De pegar o recurso da internet, exatamente. Então, por isso, dê sempre uma tolerância a mais, e aí eu solicito, né, e oriento, na verdade, os psicólogos a terem uma tolerância de 15 minutos a mais. Então, o que eu sinalizo é, entre uma sessão e outra, de meia hora. Tá? Para 15 minutos, seja você se arrumar, beber uma água, né, ir no banheiro, fazer alguma coisa, respirar, e os outros 15 minutos de arrumar o espaço para o atendimento, ok? O que mais? Na resolução consta... Estão perguntando aqui se tem modelo para o contrato. Gente, o contrato é o mesmo, não precisa de modelo novo, não. A única coisa que você vai fazer é colocar as cláusulas novas. Isso é novo, tá? Isso. É o arranjo do atendimento que é novo. É o enquadre do atendimento que é novo, tá? Inclusive, essa semana eu vou postar, porque eu já coloquei isso no grupo do Telegram, mas eu vou fazer uma postagem no Instagram também, com tudo que eu pensei sobre esse enquadro, e vocês podem utilizar essas informações
no contrato de vocês. E aí vocês adaptam e colocam as questões que têm a ver com os pacientes de vocês também, tá? Ótimo. Dani, muita gente aqui falando da avaliação, inclusive falando da nossa capacitação. Inclusive, eu vou lhe perguntar, ao vivo, uma pessoa veio me perguntar se pode participar dos outros 2 módulos, né? E aí eu disse que era com você, não era comigo não, porque já tinha esgotado. Então eu não sei como é que tá essa questão da administração das vagas. É isso. A gente tem espaço para no máximo mais 2 pessoas. Ah, tá. Não mais que isso. Porque teve uma pessoa que fez só os 2 primeiros módulos, lembra? Eu pensei ela não confirmou ainda se ela vai fazer o outro, que ela ficou bem balançada, ainda mais agora mudando de data. Mas, gente, deixa a gente falar uma coisa em primeira mão para vocês. Vamos lançar esse curso de avaliação online. Não é agora, tá? É na hora que tá todo mundo bem, que todo mundo tá recuperado dessa crise, para todo mundo participar. E vai ser brocante, vai ser maravilhoso. Exato. Tem muita gente me pedindo presencial de novo, que eu tô, na verdade, novas turmas, e o que eu tenho sinalizado é calma, porque agora presencial não existe nada. Sem pensar em presencial, agora a gente está batendo cabeça para terminar esse com a galera. Exatamente, né? por causa que da a gente data. vai ter que rever uma data aí. Exatamente. E eu acho que é isso. 2 minutos, viu? É isso, a gente vai ter que dar tchau para todo mundo. Galera, qualquer dúvida, qualquer coisa, querem saber sobre os combos, manda direct ou para mim ou para Luciana, a gente responde todo mundo, eu respondo todo mundo. Eu respondo, tá? Eu só não respondo se vier com desaforo para mim, aí eu não respondo. Mas eu respondo todo mundo, Lu também. Então procurem a gente pelo direct para saber de tudo que a gente falou aqui. De combo, de curso, de grupo do Telegram. Tem tudo no nosso link lá da bio, menos o combo. Aí, ó, começou a contagem regressiva. Ave Maria, odeio isso, isso é uma pressão absurda, eu tenho que levar isso pra terapia, pra trabalhar. Dani, meu amor, obrigada. Beijo, obrigada, Lu. Um beijo, adorei. A gente se vê. Vamos obrigada, fazer outras. Povo, vamos. Obrigada a todo mundo e um beijo a todo mundo. Beijo.